Já tá 1-0, hein? Representante de Cristo, boa. Quem dá mais? As mulheres estão ganhando também, olha aí. E aí? Quem coloca mais alguma coisa? Alguma consideração? Pode falar. A maior autoridade da nossa igreja, boa. Quem dá mais um pouquinho? E aí? O que é que ele representa para nós? Tudo, né? Em relação à nossa fé. Quem coloca mais alguma coisa ou retira alguma coisa? Pode falar. Qual é a função dele? E aí, qual é a função do Papa? Pregar o Evangelho, certo? Né? Ele tem a função de, como chefe, né? Propagar cada vez mais a palavra. Quem coloca mais um pouquinho? Maior autoridade até do mundo, né? Ele, diante de outros chefes de Estado, diante de pessoas importantes, ele é uma pessoa muito considerada, né? Do mundo todo. E, além de tudo isso, gente, a gente lembra que quem escolheu ele não foi um homem, não foi um dos apóstolos que o escolheu. A gente sabe bem que quem o escolheu foi quem? Jesus Cristo. Mas eu acho que tá todo mundo dormindo, né? Tá parecendo um cemitério que tem ali embaixo. E aí, quem foi que escolheu Pedro para ser o Papa? Quem foi? Jesus. Tem alguma palavra característica que a gente conhece, que a gente lembra, que demonstra isso bem claro? O pessoal fala muito, é bem conhecido. Pedro, tu és pedra. Pedro, tu és pedra. E sobre pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Sabe que vocês conhecem? Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Acho que essa daí, gente, embora a gente não caminha, a nossa fé católica não caminha em decorar versículo. Não precisa, a gente tem que aprender o assunto. Mas esse versículo eu acho que você tem que conhecer bem, gravar bem, porque ele é expressivo. Quando Jesus falou aquilo para Pedro, ele deixou bem claro a missão que Pedro teria. Em momento nenhum Pedro deixou de pecar, deixou de falhar, deixou de errar. Lembre, por exemplo, do que Pedro fez com Jesus quando ele estava enfrentando aquele suplício da cruz. O que foi que ele fez? Negou 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. Pergunta para vocês, Jesus não sabia disso não? Sabia. Por que ele então deixou Pedro continuar guiando a igreja? Para ver até onde ele iria. Isso. Quem coloca mais? Será que Jesus tinha realmente um propósito muito grande? Sabendo que Pedro causaria aquilo? E não somente Pedro negou, né? Os outros apóstolos também fugiram, né? Correram. Quem ficou de pé? Quem ficou de pé? Essa pergunta é interessante. A gente vivenciou agora a Semana Santa e a gente viu bem que todo mundo fugiu. Todos os apóstolos correram, né? Ficaram com medo diante daquele império romano que matava muita gente. Mas uma mulher ficou de pé. Quem foi essa mulher? Maria. É interessante porque a igreja ensina que na hora que Jesus estava prestes a morrer e morreu, a fé da igreja se apagou. A fé da igreja morreu ali. A igreja só existiu em uma única pessoa, Maria. Maria segurou a fé da igreja naquele suplício, naquele tempo difícil. Porque todo mundo correu. Embora João ainda estivesse por ali, ora estava, ora não estava, o discípulo amado, mas todo mundo correu. Maria foi a única pessoa que sustentou a fé da igreja. E a igreja professa isso. A fé da igreja desapagou, né? Desapareceu, apagou. Só sobreviveu em Maria. Daí a gente vê também o papel de Maria nesse contexto. Veja, por que Maria, ela foi predilegida por Deus, sim ou não? Foi escolhida por Deus, sim ou não? Sim. Amada, predilegida, escolhida, eleita, né? Bem-aventurada, sim ou não? Sim. Por que Jesus não escolheu então Maria, já que ela é modelo de fé para a gente, para ser representante da igreja? Ela não tinha pecado, né? Poderia ser ela. O Papa tem pecado, Pedro pecou logo, né? Logo na primeira oportunidade ele pecou. Mas por que Jesus não escolheu? E aí? Para fazer vocês refletirem. E aí? O que é que vocês me dizem? Ele tinha algo mais importante para Maria. Quem dá mais? Vamos pensar, gente. Aqui a gente pensa junto. E aí? Tem alguma questão de figura de mulher, de homem? Será que Jesus queria excluir essas coisas? Como é?
Todos os apóstolos eram homens. Todos os apóstolos eram homens, e aí? O que é que tem por trás de tudo isso, né? E vocês nunca pensaram sobre isso, não? Veja, Jesus tinha um plano, Deus tinha um plano muito grande para a Virgem Maria. Então, tal que deixou ela protegida do pecado, e ela veio para o mundo sem um pecado, para que pudesse gerar o seu próprio filho, Jesus, que não tivesse pecado também. E assim como o Arlete falou, Deus foi concedendo uma missão para cada um papel para cada um. Veja Maria Madalena, uma mulher que era teoricamente apagada no Evangelho. Depois que a gente começou a conhecer Maria Madalena, e ela teve um papel fundamental em que a gente vivenciou agora na Páscoa. Qual foi o papel de Maria Madalena e das outras mulheres? Viu o sepulcro vazio. A primeira testemunha da igreja. Você sabia, naquela época a mulher não tinha voz, não era complicado a imagem que tinham da mulher? E Deus se utilizou de uma mulher para anunciar a mensagem da sua ressurreição. Tudo proposital. Ninguém daria crédito. Se fosse um homem que fosse lá e visse, não, todo mundo acreditaria. Mas uma mulher, mesmo assim, Deus o quis. A fé daí, pode falar assim. Pronto, se fosse um plano pelos apóstolos, vai lá, rouba o corpo e diz que ele ressuscitou. Nunca que eles iam utilizar uma mulher como primeiro testemunho, porque isso ia colocar a história em discreto. Ninguém ia acreditar, não é? Mas Deus assim o quis. A fé da igreja, gente, é uma fé feminina, né? Fé é um contexto feminino. Nas imagens, a fé é representada por uma mulher. E a igreja tem aquela fé feminina, e que a gente também possa ter uma fé assim, porque a fé feminina é acolhedora, né? É intrépida, ou seja, vai para frente, é adiante, é justa, né? Por isso que Jesus, Deus, vê essa imagem em Maria também. E a nossa fé como fé católica, gerada por ela. Porque se a gente um dia acreditou em Jesus, acreditou na sua palavra, acreditou na sua mensagem, aceitou, conheceu, amou e continua amando, é porque realmente a fé que nós temos foi gerada por Maria. Quer queira alguns aceitem ou não. Interessante isso. Mas onde a fé em Cristo nasce e aparece, foi pela intercessão da Virgem Maria. Porque se a maior graça do mundo, que foi a vinda de Jesus, veio por Maria, Jesus veio por Maria, então as graças menores, os pequenos detalhes, a nossa caminhada vai ser iniciada junto com Nossa Senhora. Por isso que nós, como apóstolos, né, discípulos, aqueles que ouvem a palavra e tentam colocar em prática, precisamos então agir como Maria. Daí a gente então volta para o contexto inicial disso, falando sobre o Papa. Gente, é muito detalhe que tem para falar sobre a imagem do Papa, né? Não vou falar do Papa Francisco apenas, estou falando da imagem do Papa central, entendeu? O corpo, o escopo geral. Entenda que quando a gente fala do Papa, a gente tem que falar, por exemplo, comentar do conclave. Alguém sabe o que é o conclave aqui? A reunião dos bispos para escolher o novo Papa, né? Então tem todo o detalhe ali com aquele conclave, né? Que é com chaves, a tradução. Só que não dá para a gente mencionar, porque a ideia é que a gente foque na imagem de Francisco. E não apenas do Francisco atual, né? Que é o que a gente está vendo agora, a sua atuação, mas também da imagem do Papa de um modo central, geral. Certo? Então eu vou pontuar alguns detalhes sobre o Papa, vou colocar um pouco daquilo que Deus queria para que o Papa assim fosse. Ele foi escolhido, ele não é santo Papa, né? Ele foi escolhido. Né? Ele foi o escolhido dentre todos os outros, né? Veja que Deus escolheu cada apóstolo para uma missão. Ó, veja a imagem do Papa Francisco. Poderia ser um brasileiro, poderia ser um italiano. Dessa forma agora, dessa maneira, foi um argentino, né? E Deus assim o quis. Tinha muita coisa lá. Mas vamos ver parte por parte, né? Ó, Papa, o nome já é autoexplicativo, né? Papa significa pai, né? Do grego, até do italiano, né? Papa, papai. Papai aqui também, né? Ó, padre vem disso. Padre é um pai. Pai espiritual. E o Papa, como chefe da igreja, é como se fosse aquele pai maior, né? É um pai. Ele não tem filho biológico, ele tem filho espiritual. Todos nós somos filhos dele de um modo espiritual. Ele exerce uma paternidade espiritual sobre nós. Outro detalhe também. Passa aí, Val. Não sei se o controle não está aí. Dali. Ó, ele é o representante. Vocês já falaram no início, né? Ou seja, quando a gente fala representante, a gente pode chamar de vigário, né? Veja, aqui a gente tem um padre e um vigário.
Qual é o papel do pároco e o papel do vigário? E aí? Volta aí a ficha aí, volta aí. Aqui em São Lourenço a gente tem um pároco e tem um vigário. Nem toda paróquia tem 2 padres assim, mas nós temos, né? 2 padres. Qual é o papel do pároco e o papel do vigário? E aí? E aí? Eu acho que quem responde para a paróquia é o pároco e o Sim. vigário tipo auxiliar dele. Olha aí, aquele que o representa, né? O pároco não consegue chegar em todas as comunidades que a gente tem na nossa paróquia, né? Exato. Mas aí a gente tem um vigário que vai ajudar, né? A alcançar onde ele não alcança. Aqui é o Padre Severino, né? E aqui na nossa paróquia a gente tem o pároco Padre Valdemir e o seu vigário, o Padre Severino. Entendeu? Ok, gente, então, ele é o vigário de Cristo na terra. Estou falando do Papa, tá? Ele representa Cristo aqui na terra, de um modo geral. Ele é o sucessor de São Pedro no governo da igreja, ou seja, na administração. Toda a instituição tem que ter alguém que a administra. E veja a missão dele. Ele governa tanto o lado administrativo, porque o Vaticano também é um país, é um Estado, né? Ao mesmo tempo que também o Vaticano é um Estado onde acolhe a fé religiosa, é o berço da nossa fé católica. Embora Israel tenha todo o contexto de onde Jesus existiu, nasceu, caminhou, né? Peregrinou, mas aí Roma, o Vaticano, ficou com um centro da fé, ok? Outro ponto, quando eleito Papa, o nome dele muda. Alguém já percebeu isso? Não? Sim. O nome de Francisco é Francisco agora, o atual? Não. Quem sabe o nome do Papa Francisco agora? Mário Bergoglio. Mário Bergoglio, né? É o nome dele. O nome de Abraão era Abraão? Como era o nome de Abraão antigamente? Abrão. Depois que Deus o chamou, Deus mudou o nome dele. De Jacó. Jacó. Israel. E agora ficou chamado de Israel. Né? Sara. Antigamente não era Sara? Sarai. Por que Deus faz isso? Deus é quem dá nome para tudo. E quando ele muda o nome, ele está dando uma missão. Entende? Por isso. Avançando. O primeiro a mudar o nome foi o Papa Osporco. Alguém já viu esse Papa? Eita, eu nunca vi ainda. Tá aí já uma tarefa para você, tá? Chegar em casa, bota no Google lá quem é esse Papa, quem foi ele. Ok? E foi muito Papa. Vamos lá. Pode falar, Cis. O próprio Pedro mudou o nome, porque Pedro não foi ele que mudou o nome. Foi Cristo que mudou. Cristo que mudou o nome dele. O nome dele era Simão. O nome de Pedro era Simão. Lembra que Jesus falou em Mateus, que a gente mencionou logo no primeiro versículo? Tu és Pedro. Quem deu esse nome foi Jesus. Mudando o nome porque estava dando uma nova missão. Entendeu? O nome desse Papa Osporco ficou conhecido como Sérgio II, lá pelo volta do século 844. Certo? Outro detalhe. Foram mártires todos os papas anteriores a Silvestre I. Silvestre I, gente, morreu, né, em 335. Então todos os papas que antecederam a ele morreram com martírio. Você lembra que o Império Romano perseguia o pessoal, matava, degolava, né, fazia de tudo, crucificava, né, porque não queria que a fé católica crescesse. Por causa da perseguição romana, que só terminou em 313, com o edito de Constantino. Constantino teve uma visão, né, um sonho, né? E com esse contexto do sonho dele, ele se converteu. A mãe dele já era, né, católica, ajudou Constantino a mudar também, né, com essa fé. E graças a Deus, por ele, a fé católica pôde ter voz. E aí cresceu em muito, né? Avançando. O anuário pontifício indica 267 papas. Embora tenha aquele detalhe de ter tido papa verdadeiro e papa não verdadeiro, a gente vai ver isso de um modo rápido. Gente, o anuário pontifício é a lista de todos os papas que tiveram desde Pedro até Francisco. Costuma ter nas igrejas, né? Assim. Algumas igrejas têm um relatório lá, com um banner. Aqui na paróquia tem, né? Um banner lá com o nome a foto dos papas e os nomes embaixo, né? Ao instituir a igreja, a partir do colégio dos 12 apóstolos, o que foi que Jesus fez? Jesus o quis como um grupo estável. E escolheu Pedro para chefiá-lo. Aqui a passagem para você, Mateus 16, 16, João 21, do 15 ao 17 e tantas outras, né? Veja aqui, Jesus tinha 12 apóstolos. Dos 12, 3 estavam com ele na hora da morte, né? Na hora de se entregarem no jardim.
Dos 3 próximos que tinha de Jesus, um era o discípulo amado. Então veja que Jesus sempre dava uma atribuição para cada um. E para Pedro, ele deu a atribuição de guiar a igreja em nome dele. Para não deixar dúvidas a respeito disso, no primeiro encontro que Jesus teve com Simão, olha o nome dele aí, tá vendo? Não era Pedro, era Simão. Trocou-lhe o nome para Kefas, né? Que significa, do aramaico, pedra. Por isso que ficou Pedro, né? O nome Pedro é mencionado 171 vezes no Novo Testamento. Será que ele não tem uma importância? A Escritura mencionou o nome dele tantas vezes assim de maneira aleatória. Quando a gente percebe nas passagens, quando os apóstolos iam falar, Pedro tinha um protagonismo. Lembra daquela passagem, por exemplo, que Jesus começou a anunciar o seu reino, falou da Eucaristia, falou que ele seria o corpo dado em alimento. E o pessoal falou, nossa, que palavra difícil de se ouvir. E aí o pessoal começou a ir embora. Foi ou não foi? Não sei se você está lembrando já. O pessoal começou a ir embora. E aí Jesus olhou para Pedro, Pedro, você também vai? E o que foi que Pedro respondeu? Não irei, só tu tens falado de verdade. A quem iremos nós? Aonde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Isso foi um protagonismo. Entende? E tantas outras passagens. Até na hora de errar, ele era o primeiro. Até na hora de errar ele era o primeiro. Olha que detalhe interessante, né? Pedro é sempre citado em primeiro lugar. Perceba. Vejamos Marcos, capítulo 3, versículo 16. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, e aí continua. Veja que sempre quando vai se mencionar os apóstolos, Pedro tem sempre um primeiro lugar. Entendeu? Para você ver mais ou menos uma imagem. Tá aí a pergunta que eu fiz no início. Vamos ler todo mundo junto? Você sabe qual é a função e a missão do Papa na igreja? E aí, qual é? Trazer a boa nova, boa. Dá pra gente fazer uma resposta bem bonita. Vamos lá. Pode falar. Bom, quando a gente fala, a gente solta, né? E aí? Quem dá mais? Continuar a missão, né? Continuar a missão de Jesus, ótimo. Manter e guardar a verdade, né? Que é a palavra de Cristo, né? Manter e guardar a verdade, que é a palavra de Cristo, ótimo. Tá vendo que você sabe? Bota pra fora, aperta aí a cana assim, ó, espreme pra sair o caldo, né? Vejamos, o Papa é o sucessor de São Pedro. Interessante. São Pedro, o primeiro apóstolo. Consequentemente veio outro, e veio outro, e veio outro. Ou seja, o Papa representa Cristo. E vai sucedendo de Pedro em diante. Interessante. Não é de Jesus Cristo. Ele é o sucessor de São Pedro. Até porque não tem homem que possa suceder Jesus. Quem vai ficar no lugar de Jesus? Não tem como, né? Jesus era Deus, Santo, Todo-Poderoso. Nenhum homem pode sucedê-lo. Porém, pode receber a missão, ser encardinado, de guiar a igreja. Aí tudo bem. Mas não sucede. Entendeu? O que Jesus fez, nenhum Papa consegue fazer. Tá? Que fique bem claro. É o vigário de Cristo na terra. Cristo não tem sucessor, tem vigário. Entendeu? Ninguém consegue substituir Jesus. Entendeu? Apenas um representa. Leia esse terceiro ponto para mim, por favor. A igreja tem sua cabeça divina, invisível, o próprio Cristo. É verdade ou mentira? Lembra do que Paulo falava, né? Da cabeça da igreja, do corpo da igreja. A gente é o quê? A cabeça ou o corpo? Corpo. O corpo, né? Corpo místico de Cristo. E a cabeça em si é quem? Cristo. Entende? Ele é a cabeça invisível. Por isso que ninguém destrói esse corpo, né? Maltrata, pisa, mas destruir não destrói. Pergunta para vocês, quem consegue pegar o Espírito Santo? Quem consegue destruir o Espírito Santo? Ninguém. E o Espírito Santo é a alma da igreja. Então ela nunca vai ser vencida. Quarto ponto. Tem a sua cabeça humana também. A cabeça invisível é Jesus. Se não fosse ele, não era ninguém. Entendeu? A igreja não chegaria onde chegou se não fosse Jesus. Porém, também tem uma cabeça humana. Alguém para poder representar, entendeu? A superintendência, alguém do tipo. O seu chefe visível, quem é? Entendeu aí? Porque os nossos irmãos protestantes, às vezes, acham que a gente coloca Pedro como se fosse em cima de Jesus. Como se estivesse no lugar de Jesus. Católico pensa assim? Não. Não. A palavra não diz isso, não. A gente entende que o Papa, Pedro e os outros foram escolhidos, chamados para exercer esse papel. Ponto final.
Momento nenhum a gente acha que eles estão substituindo Jesus. Tá bom? E fique claro também. 5 pontos. Quinto ponto. Ele também tem um papel de manter a igreja unida e também guardar a sã doutrina da fé, né? Aquilo que Val pontuou. 6º ponto. Ele tem um munus petrino. Eita, que danado é esse? Vamos lá? Vamos cavar aqui. O que é o munus petrino? Petrino é de Pedro. Manual de Pedro, não? Petrino é de Pedro. Manual. Manual. Não. Vamos ver. O que é que munus deve lembrar? Alguém lembra de solo, terreno, não sei, alguma coisa assim? Terra. Terra. Olha aí. Ele tem um munus de ensinar. Imagina uma terra boa, né? Que tem um munus, onde a gente planta e ela frutifica, né? Como se fosse aquele adubo. Às vezes o solo está seco, né? Não dá nada. E a gente coloca um adubo, cuida dele direitinho, né? E aí ele vai irrigando. Eu não vou falar do contexto histórico para a gente não perder tanto tempo. Mas para você entender, o munus representa isso, aquele solo próprio para florescer, germinar. E ele tem esse munus, o munus de ensinar, o munus de difundir, divulgar a fé. Por isso que ele está à frente. Por isso que às vezes o papo fala algo que você fica, nossa, como toca, né? Como vai o nosso encontro? 7º ponto. Ele tem o poder de abrir e fechar, definir de maneira infalível verdade de fé, ou seja, os dogmas, né? Eu acho que naquela passagem de Mateus 16, 18, Jesus ainda continua, né? Você vai ter o poder de... Te darei a chave. Eu te darei a chave do reino dos céus. Ligares na terra, será ligado no céu. Ligares na terra, será ligado. Tá vendo que vocês lembram? Olha aí, o pessoal sabe. Isso representa o que, gente? É chave realmente física? É dessa que a gente tem de fechar a nossa cara? Que chave é essa que Jesus queria mencionar? Jesus usava sempre essas imagens, né? Parábola, símbolos. E aí? A porta do reino, né? A porta do reino. Você vai falar? Eu falo, não, a chave é mais humanidade, terra, né? A humanidade, né? O Terra, caminho, tudo bem. né? O caminho. Caminho. Ele falou autoridade. Autoridade. Olha aí, chave representa isso, né? Quem tem a chave da porta é quem manda ali, né? No babado, né? No momento. Quem pode abrir e fechar é quem está com a chave, né? Ou seja, demonstra uma autoridade. E essa autoridade foi feita por ele? Foi um protagonismo humano, Pedro se sobressaiu. Ele tinha característica boa, ele era bem dinâmico, ele fazia dinâmica em grupo. Ele era bem legal, né? Era assim, simpático, não se estressava com nada, era um cara tranquilo, né? Carismático, todo mundo queria estar do lado dele. Será que foi por isso então que Jesus escolheu ele? Era perfil? O currículo? Não era, né? Pedro era ignorante, gente, brabo. Tão tal que quando queriam pegar Jesus, o que foi que ele fez lá no Getsemane? Cortou a orelha do Cortou a soldado. orelha. Ele não permitia que fizessem mal com ele. Ele se estressava tanto, por isso quando Jesus falava, eu vou morrer na cruz. Aí Pedro falava, não senhor, não vai fazer isso não. Vai não, tá pensando o quê? Aí Jesus disse o quê? Calma Pedro, afasta-te de mim. Isso não é o pensamento do meu pai. Entende? Porque ele era bravo. Se Jesus revelasse quem iria trair ele, o que é que ele faria com Judas? Entendeu? Jesus sabia do que estava fazendo. Mesmo assim, Jesus ainda escolheu Pedro, né? Olha o que ele falou para Pedro depois de um tempo. Confirma os teus irmãos. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Ele colocou Pedro para confirmar os irmãos na fé, ou seja, na palavra. Porque você sabe que o pessoal poderia se perder, então guarda a fé. Gente, a igreja é uma salvaguarda de Cristo. Cristo iria voltar ao Pai, mas deixaria então um time preparado, pronto, para guiar a igreja. Para que quando chegasse em 2019, dia 30 de abril, você conhecesse essa realidade. E você está aqui hoje. Entende? Porque a igreja manteve essa fé acesa. Depois ele falou assim também, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Lembra disso também que Jesus falou? Está lá em João, capítulo 21, versículo 17. Outra palavra de Jesus. Catuca o irmão do lado, catuca ele assim, catuca o irmão, diz assim, irmão, catuca ele, irmã, irmã, olha o que Jesus está falando para Pedro. Olha para isso. Jesus está colocando Pedro ó, com uma missão interessante, ó, para ser pedra, para confirmar os irmãos, para apacentar as ovelhas, para ser protagonista, não é? Pode falar, Cis. Vou lembrar o seguinte, esses versículos aí, né? Confirma os seus irmãos, apacenta as minhas ovelhas. Observem que isso não é versículo grifado que protestante mostra para vocês. Isso. Isso é meio que oculto. Isso. Porque são versículos que confirmam que havia um papado, havia uma liderança. Isso é uma coisa que eles negam.
E consta até na Bíblia deles, né? E tem lá, tem na escritura que eles usam, né? Aí eles não querem ver, né? Eles não querem, não é conveniente para eles olharem isso, né? E foi bom, eu acho que vocês ouviram também, assim como Jesus ressuscitou, a gente viu isso agora no domingo da misericórdia. Jesus falou logo uma coisa assim que ressuscitou, dando outra missão. Quem lembra do Evangelho? Vamos ver se a gente tem memória boa, né? Domingo da misericórdia. O que foi falado no Evangelho? Assim que Jesus ele ressuscitou, o que foi que ele disse? E de evangelizar. A paz estejam com vocês. E de evangelizar. Como o Pai enviou também Os envio a quem perdoares os pecados que serão perdoados, e a quem reteres os pecados lhes serão retidos. Palavra do próprio Jesus, né? Palavra de Cristo, gente. Assim que ele ressuscitou, ele fez isso. Ou seja, instituindo o sacramento da confissão. Ou seja, falando a penitência como a gente deveria fazer. E confiou a quem? Aos apóstolos, a Pedro. Entende? Isso é algo muito significativo. Assim que ele ressuscitou, gente, ele poderia fazer alguma coisa, né? Fazer uma festa, não sei, uma reunião, conversar. Não, ele falou logo isso. Recebei o Espírito Santo. Entendeu? Vamos lá. Outro detalhe aqui no 10, ó. É o Papa quem escolhe o bispo de cada diocese de toda a igreja no mundo todo. E só ele pode abrir novas dioceses. Gente, como é que o Papa vai conhecer tanta diocese no mundo todo? É muita gente, né? Por isso ele precisa de ajudas. E no mundo, ele tem um representante em cada país, ou dependendo do tamanho do país, pode ter até 2, se for o caso, né? Se for a necessidade. Chamado de núncio apostólico. Sabe, o presidente de qualquer país não tem representantes, né? Nos outros países, nas embaixadas, né? Os embaixadores, pronto. O Papa também tem. Você sabia disso? Que tem um embaixador do Papa aqui no Brasil. Você já viu ele? Levanta a mão quem já viu ele. Quem já ouviu falar dele? E muitas vezes... É um bispo. Ele tá por e aqui. muitas vezes ainda é nossa nacionalidade, né? De outra, né? Às vezes ele é de outro país, mas vem pra cá porque o Papa mandou. quase sempre de outro país. Ele estava aqui em Recife, né? Alguns anos atrás. Para ser exclusivo, foi no ano 2017. Quando fez o centenário de Fátima, aqui na nossa arquidiocese, existe um santuário, não sei se você sabia disso, vou contar logo o segredo. Em frente à Católica. Em frente à Católica, Val já falou logo, é essa. De frente à Católica tem um santuário, Nossa Senhora de Fátima, primeiro santuário do mundo, dedicado a Nossa Senhora de Fátima, depois da aparição. A aparição da Nossa Senhora de Fátima foi em 1917. Portugal. Quando aparece uma aparição da Nossa Senhora, quando se tem, depois que vai se confirmando, aí é que nos outros locais pode abrir capela. Não pode abrir capela dedicada, por exemplo, Nossa Senhora do Medjugorje. Não pode ter no Brasil ainda, até o Papa confirmar se é verdadeiro ou não. Por exemplo, devoção de Frei Damião, não pode abrir capelinha em lugar nenhum no mundo, até confirmar que Frei Damião vai ser santo. Padre Cícero, mesma coisa, só pode ter no local onde ele viveu, só. Ninguém pode abrir uma capela dedicada a ele até ele ser santo. São Severino, né? São Severino é santo, né? Foi dedicado como santo. Aí pode, aí você pode abrir capela, né? E assim vai. E quando o Papa confirmou que Nossa Senhora de Fátima era uma aparição verdadeira, a primeira igreja do mundo dedicada a Nossa Senhora de Fátima, depois de Portugal, Brasil, Recife, aqui pertinho, na Boa Vista. E você nem sabia disso. Bonita. E lá tem os restos mortais do confessor das meninas de Lúcia, que viu Nossa Senhora. Está lá, um fragmento do osso dele. É por isso que é santuário, local sagrado. Por isso, quando fez 100 anos da aparição de Fátima, um núncio veio, estava aqui em Recife, andou com o Dom Fernando. Na ocasião, eu acho que foi até na diocese de Nazaré, por conta do jubileu também da diocese, né? Parece que ele veio uma segunda vez. Enfim, estou comentando só para você conhecer, tá? O nome dele não sei se é Rafael Bianello, alguma coisa assim, né? Giovanni Bianello, tá? Ele fica em Brasília, né? Porque a sério, fica na capital dos países, entendeu? Número 11. Só o Papa pode convocar um concílio ecumênico, no qual todos os bispos do mundo são convocados a se reunirem com ele. É o Papa que tem essa autoridade, né? Não pode ser um bispo. Gente, vamos fazer um concílio agora? Não, não é um bispo qualquer, né? Tem que ser realmente o Papa. Gente, eu queria frisar aqui no número 10 um detalhe interessante e curiosidade. Se o Papa escolhe o bispo de cada diocese do mundo todo, ele deveria pelo menos conhecer. Mas será que, humanamente falando, é possível o Papa conhecer todos os bispos do mundo todo?
complicado, né? Para quem é professor, você sabe que é difícil lembrar o nome dos alunos, né? Às vezes até nome de familiar nosso a gente esquece, um primo que é um pouco distante, é ou não é? Mas eu queria frisar que Papa João Paulo II conhecia todos os bispos do mundo todo. Eu não sei como ele fazia isso, mas o amigo dele, cardeal, que ainda está vivo, o cardeal Dom Stanislau, falou isso. Ele conhecia o nome. E quando chegava o bispo, e aí fulano, como é que está a tua diocese? Tal, tal, tal. E aí ciclano, como é que está lá? Tu está trabalhando lá direitinho? Ele conhecia. Mais de 2.000 bispos, gente. Para quem falava 27 idiomas... Olha para aí, quantos idiomas, Cintia? 27. Será que o rapaz era entendido do assunto? Número 12, gente. Ele também é um chefe de Estado, porque desde o ano 746 o Vaticano é um país, né? Mais ou menos assim. Ou seja, porque o Vaticano não era reconhecido naquela época. Depois sim, com o Edito de Milão, assim, ou é outro edito? Quando o Vaticano foi oficialmente declarado como Estado. Mas agora Tratado de Latrão. Tratado de Latrão, né? Quando realmente deu aquele reconhecimento oficial, tá? Só lembrando, a igreja faz questão disso aí, não é nem para dar poder ao Papa, é para o Papa não ficar debaixo de nenhum chefe de Estado. Nenhum chefe de O Estado. Vaticano está lá na Itália, mas não pertence à Itália, o Vaticano é um país. Então o Papa não é serviço ao presidente da Itália, nem presidente de Portugal, rainha da Inglaterra. O Papa é um chefe de Estado em qualquer um deles. E falar nisso, ele tem até uma cadeira na ONU, né? Ele tem uma cadeira lá, porque ele também é o presidente. Ou seja, Né? Por isso que é a maior autoridade da Terra, como a senhora mencionou, ele não está debaixo de nenhuma autoridade na Terra. Agora a gente vai ver os documentos que o Papa escreve, né? Vou mencionar de um modo rápido, não sei se você conhece. Ó, documentos pontifícios, gente, esses são os documentos que o Papa usa, né? Que o Papa escreve, narra, menciona, escreve. E eles podem ser escritos e podem ter vários nomes, diversos nomes. Todos os documentos pontifícios oficiais são nomeados incipit, ou seja, o primeiro nome que vem no documento vai ser o título do documento. Qualquer documento que você conhecer, não sei se você conhece algum documento de algum papa, sempre vai ser a frase inicial do documento. Tem um que é nome de clube 21. Ó, interessante, foi bom assistir, foi bom mencionar isso. Em Tiúma, né, é um bairro, para quem está vendo agora, é um bairro, né, da cidade de São Lourenço. Tem um clube lá em Tiúma, que é bem antigo, hoje está fechado, né, mas os mais antigos conhecem. Qual é o nome desse clube? Rerum Novarum. Rerum Novarum. Desde pequeno, quando eu ia lá, né, só para olhar, eu era criança, eu vi esse nome e achava interessante, é o nome latim, Rerum Novarum. Quando eu comecei a minha caminhada, que eu descobri que era um documento de um papa, eu disse, eu não sabia disso. Não sei se você sabia, é um documento de um papa. Leão XIII. Papa Leão XIII. Leão XIII. E talvez você foi muitas vezes para o Rerum Novarum dançar lá, né, no dance lá que tinha, e nunca sabia que era um documento de um papa. Trabalhadores pós-revolução industrial. É um documento muito interessante. Já vou divulgar, né? A gente vai ter um tema aqui para falar sobre esse assunto, né? Nosso irmão Assis vai nos dar a oportunidade da gente entender esse assunto. Você que nunca viu, nunca ficou sabendo disso, vem que você vai entender. Então, avançando. Além disso, todos os documentos são escritos em latim. Depois é divulgado e traduzido para alguns idiomas, tá? Depois, gente, que ele é publicado, ele vai para o Le Osservatore Romano, ou seja, é um jornal, é como se fosse o diário oficial do Vaticano. Não tem diário oficial, né? Prefeitura do Recife, prefeitura tal, pronto. O Vaticano também tem. E também a Acta Apostolicae Sedis, é o jornal oficial, periódico, né? Um jornal semanal que tem o Vaticano. Ô, Endo, interessante falar que desses documentos que são escritos em latim, só um foi escrito em alemão, né? Isso. Né? Aquele, né? Qual o nome dele, assim? O documento foi escrito em alemão, Foi o apenas original. O único. Que falava sobre... Quando o Papa Segunda Pio Guerra. XI denunciou os crimes do nazismo, E previa. qualquer outro chefe do Estado. Muito antes de se acontecer. pronunciar, né? E previa. Existe um porquê disso também, gente. A gente vai conhecer. Conforme o cânon do Código de Direito Canônico número 8, aí narra, tem que ser assim. Quando o Papa divulgar, tem que sair no diário oficial e tem que sair nessa ata, tá bom? Olha o site, ó, a foto do jornal para você ver, tá aqui, ó, Observatório Romano, e a ata para você ver. Gente, aqui tá um recorte que eu peguei do site do Vaticano. Qualquer um pode ter acesso. Chega no Google, digita lá, vaticano.va. O Google filtra fácil e vai abrir para você. Ele vai estar em italiano, mas você coloca lá para português, entendeu? Veja, por exemplo, você escolhe o Papa que você quer ver, tipo aqui, Francisco. E aí você vai ver tudo que ele escreveu, todos os documentos. Vejamos. Todo domingo ele reza o Ângelus lá no Vaticano e dá uma palavrinha, né? Explica o Evangelho, comenta alguma coisinha, né?
é chamado de ângelos. Está aqui, você clica nesse maisinho aqui, ó, aí vai aparecer todos os domingos que ele falou e você pode ler. Então, o Papa falou tão bonito, eu só vi no rádio, eu estava dirigindo, eu queria ler em casa. É só você abrir o site, clicar lá e já está disponível, tá bom? Audiências gerais, toda quarta-feira, gente, o Papa se reúne lá no Vaticano. E lá na Praça de São Pedro ele faz uma audiência, né? Fala um assunto, explica alguma coisa, né? Tu abre aqui, Lucas, rapidinho, só pra gente ver aqui. Tem um vídeo que eu peguei. Tu vai mostrar aí, não? Só para o pessoal ver. Tá aqui o vídeo, ó. É isso aí, já está até aberto. É, já está, não, já está até aberto. Se tu, olha aqui, ó. Se tu clicar ele aqui, ele já está aberto. Esse? Não, do lado dele. Isso. Aperta aí. Pode botar play. Discípulos, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Palavra da salvação. Alguém percebeu um detalhe? Foi em português, né? Exato. Olha aí. O Papa faz assim, alguém, né, um dos padres lá, lê o Evangelho em italiano, depois lê em português, lê nos idiomas que são mais falados no mundo, né? Italiano, francês, inglês, português por conta de Portugal e Brasil, né? E alguns países da África, alemão também. Acho que são 6 idiomas ao todo que se lê. Depois que faz a leitura, aí é que o Papa explica. E ele explica na língua dele italiana, né? Assim, na língua do Papa, representante pela Itália. Depois que ele lê assim, ele lê um resumo em cada, ele lê tudo de novo. Ele lê o texto completo em italiano, depois ele lê um resumo do assunto em cada idioma. Vai aqui, Val. Mostra que esse foi o número 1, tá? Esse é o de lá. Não, volta lá na pasta. Bota ali, tipo, esse aqui, esse aqui. Para ver se o Papa já está explicando. Os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de... Coloque então o 2. Esse aqui. Não, esse aqui. Aqui, ó. Vídeo audiência geral 2. Esse aí. Inizia l'udienza generale che introdurrà Já está falando italiano. e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. E vai dar a bênção. O Papa está aqui. Pronto, ele deu uma bênção inicial e ele começa a explicar, né? Ele pode fechar. Era só para o pessoal ver. Tremeu muito a câmera, foi uma oportunidade que eu tive de ir. Aí, você sabe, né? O sol quente, o celular querendo ver e assistir, o celular vibra muito. Né? Mas só para você ver que toda quarta-feira ele faz essa audiência. Um monte de gente. E aí é falado em vários idiomas para todo mundo entender, né? Dá a oportunidade do pessoal entender. Gente, vamos lá. Ó, tem um documento chamado Bula Papal. Geralmente o Papa, quando quer definir um dogma, né, o Papa não vai criar ou inventar, ele vai definir, né, declarar, né, anunciar. Então, geralmente, ele usa um documento chamado Bula Papal. Por exemplo, quando Nossa Senhora foi declarada a Imaculada Conceição. O Papa escreveu uma bula, não lembro do título, não sei se vocês lembram. Se for o Papa Pio IX, né? Ele declarou essa bula, gente, e lá ele disse que Nossa Senhora era realmente imaculada, sem pecado, entendeu? Além da bula, ó, se você clicar aqui, vai aparecer todas as bulas que o Papa Francisco escreveu. Embora ele ainda está no início do pontificado dele, né? Mas você vê tudo isso. Só um detalhe Pode falar. da Conceição, né? Lembrar da aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Sim, 4 anos ótimo. depois da publicação desse dogma. Que ela chega para Santa Bernadette, é isso, que era uma menina ainda. Quando a menina pergunta quem ela é, eu sou a Imaculada
Conceição. 4 anos, para mostrar como a igreja liga, né? O Papa a definiu assim. 4 anos depois ela se apresentou para a menina assim. E quando ela contou isso para o padre, até então o padre não estava levando a sério o que ela dizia. Quem é essa mulher? Ela me disse, padre, que é a Imaculada Conceição. O padre ficou sem saber o que fazer. Como é que essa menina sabe do dogma da Imaculada Conceição? E veja que bonito, né? O Papa declarou naquele ano, 4 anos depois, quando ela apareceu, ela se apresentou assim. Né? E o padre não acreditou. Isso deve ser em aparição, qualquer coisa que você está vendo, né? Pergunta o nome dela. Traga o nome dela para mim. Eu não sei. Traga o nome dela, pergunta e traga para mim. Aí Nossa Senhora falou, né? Isso que vocês falaram, e falaram em francês, né? Je suis Immaculée Conception. Ela não entendeu. Hã? Isso é um nome? Estudei o nome. Aí chegou pro padre, eu não entendi não o que ela falou não, padre. Ela só disse assim, Je suis Immaculée Conception. Quando o padre ouviu aquilo, o padre se ajoelhou na hora. Porque a igreja tinha acabado de declarar que Nossa Senhora era Imaculada. E ela se apresentou como Imaculada Conceição. Ela veio do céu para confirmar o que o Papa declarou. Deixa claro que ele tem poder de ligar lá em cima. Entendeu? Foi bom vocês mencionar essa história. Gente, existem cartas que o Papa escreve para vários presidentes, para várias pessoas. É só você clicar aqui, ó, aparece todas as cartas, tá? Tem carta apostólica quando ele quer falar de um assunto de doutrina, mas de um caráter menos solene, né? De uma forma mais tranquila. Declarar que alguém vai virar santo, ele usa uma carta apostólica. Quando ele usa uma constituição apostólica, ele quer falar de um assunto administrativo, né? Para que enviar para os bispos, para eles terem cuidado, administrar tal jeito, reger, organização da igreja, né? Padre só pode ser homem, assim. Então, administração, né? Temporal. Quando ele vai falar em algum local, sei lá, ele vai celebrar missa, ele foi convidado para celebrar missa numa paróquia tal, numa igreja tal. Geralmente ele faz um discurso, entende? Você clica aqui, olha. Ele também escreve encíclica, que também fala de um caráter de doutrina, agora mais solene. Se o Papa percebe que está tendo confusão de entendimento, ele faz uma encíclica para dizer, olha gente, o dogma é esse, a doutrina é essa. Não vai se confundir não. Só clicar que você tem acesso. Homilia, todo domingo ele celebra a missa. Tá todas as homilias dele lá para você ler, tá bom? Mensagem que ele manda para presidente, para outras pessoas, para bispo, tá tudo lá também. Moto próprio, esse é interessante. Quando o Papa ele sente uma necessidade de explicar alguma coisa, ele está vendo uma necessidade do mundo, tem que falar alguma coisa sobre esse assunto. Ele mesmo tem a iniciativa de escrever. Porque, por exemplo, os outros, vai ter reunião não sei aonde, eu tenho que preparar um textinho, né? Então ele, com a ajuda do pessoal, prepara um texto para poder falar. Aí tem escrivão, tem assessor. Tem assessor, todo mundo sabe, né? Tem aquele que vai ajudar no texto, na gramática, enfim. Já o moto próprio é ele que faz, ele que escreve, né? Tem as orações que ele faz aleatoriamente, tá tudo aqui também. As viagens que ele faz, onde ele foi, o que foi que ele falou, tá tudo lá, né? A viagem que ele fez agora para Abu Dhabi tá lá também, é só você clicar. E meditações matutinas. Toda manhã ele faz uma breve homilia, né? Na casa de Santa Marta, onde ele celebra a missa. Pronto, pode fechar aqui, Val. Abre ali um vídeo lá pra gente ver. Um detalhe rápido, gente, sobre o Papa Francisco. Pode fechar, tu vai abrir o primeiro, tá? Isso, aquele primeiro ali, João Paulo II. Isso. Não, deixa eu só explicar uma coisa. O Papa, gente, quando ele é declarado Papa, ele tem um apartamento, né? Como qualquer chefe de Estado. Mas o Papa Francisco, quando foi convocado para ser Papa, ele não aceitou. Porque ele queria ficar junto com todo mundo. Então, se ele fosse ficar lá no apartamento, né? No apartamento, não é vitalício, é papal, né? Como se chama. Ele ia ficar sozinho lá no terceiro andar. Ia ficar isolado. Isolado, ele só ia encontrar na hora das reuniões. Então o que foi que ele disse? Eu vou ficar na casa de Santa Marta, que era como se fosse um hotel, uma pousada. Interessante, vou revelar isso. A pousada é aberta para todo mundo. Geralmente quem pega essa pousada, as diárias lá, é bispo, é cardeal. Dom Fernando vai para lá. Se não tiver um local específico para ele ir, ele pode ir para lá, né? É uma pousada, um hotel como qualquer outro. Quando o Papa foi para lá para o conclave, ele ficou lá, hospedado lá. Só que não sabia ele que iria virar Papa quando voltasse, né? Quando ele foi para o Vaticano, teve todas as reuniões com o conclave, quando voltou ele era o Papa. O que foi que ele fez? Chegou lá, olha, faz um check-out para mim. Quanto foi que eu fiquei? Era o Papa, ele não precisava nem mais pagar, né? Não, ele fez questão, ele fez o check-out, pagou direitinho. Ele fez briga, discutiu para pagar. Para pagar, ninguém queria aceitar. E aí, o que foi que ele fez mais? Ele disse, eu agora quero morar aqui pro resto da minha vida. Não vou querer o apartamento papal, não. E o pessoal aceitou, ele mora lá.
né? Do mesmo jeitinho, um quartinho pequenininho, simples. Tem até a foto, eu vou mostrar para você. Então, lá também mora jornalista, padres, bispos, e tem vaga. Se alguém aqui for para Roma quiser ir, fica de olho lá nos disponíveis. E você pega um quarto lá, uns dias lá, e você no café da manhã você vai ver ele celebra a missa aberta, você toma café. E ele faz questão de tomar café com todo mundo. Ele não fica numa mesinha escondido. O padre não paga não, ele vai falar, não paga nada. Tem que pagar. Paga. É normal, né? Passagem. E aí eu estou dizendo isso porque se você quiser arriscar, né, vai aqui, né? Você está no corredor, ele passa. E ele fala com você, ele fala com o conselho, ele fala com todo mundo, tá? Estou divulgando, se você quiser ir. Pode clicar aí. A gente vai ver um vídeo aí de João Paulo II, tá? Terceiro mais longo pontificado da história. Vamos direto ao Vaticano, ao vivo, onde está William Bonner. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Esta sexta-feira foi um desses dias em que o jornalismo certamente antecipou páginas dos futuros livros de história. A correspondente Ilse Scamparini e o cinegrafista Maurizio Della Costanza acompanharam a cerimônia de adeus a João Paulo II, presidida pelo cardeal alemão Joseph Ratzinger. Não é uma manhã de Cracóvia, mas da Roma que ele adotou como sua. Dentro da Praça São Pedro, são 300 mil que esperam ver pela última vez um Papa na sua dimensão humana, no corpo. Os padres saem primeiro pela porta central da Basílica e também pela grande porta sai o Papa. Um caixão carregado por 12 homens que serviram a ele. Os patriarcas das igrejas do Oriente e 140 cardeais vestidos de vermelho, cor do luto dos papas. O corpo do Papa João Paulo II acaba de chegar ao sagrado da Basílica de São Pedro. O povo aplaude emocionado. A igreja acredita que este funeral será um dos mais belos da história. Emoção e sobressalto. O Papa agora não tem um rosto. Está confinado num caixão de cipreste. O corpo do Papa é posto no chão, não no mármore frio, mas sobre um tapete oriental. E sobre o caixão, um evangelho aberto. O vento faz tremular a batina dos cardeais e folheia o livro sagrado. O vento que a igreja acredita ter sido enviado pelo Espírito Santo. A missa de corpo presente é rezada em latim. O coro da Capela Sistina e da Mater Ecclesia aumentam a comoção. Uma multidão sem precedentes. 3 milhões de pessoas aqui na Praça São Pedro, nas ruas próximas e distantes do Vaticano. Um funeral sem precedentes, com todas as honras, ritos, trajes e cantos. Hoje, oficialmente, Roma e o mundo se despedem do Papa João Paulo II. Para muitos, ele foi também um Papa sem precedentes. No meio dos fiéis, faixas já o proclamam santo. A homilia do cardeal Joseph Ratzinger é interrompida 13 vezes por aplausos. O decano do Colégio de Cardeais lembra a infância e a orfandade de Carol Wojtyla. O teatro, a poesia, a vida de operário e a opressão nazista. Hoje a orfandade é do mundo que veio a Roma por ele. Chefes de Estado e de governo, reis e rainhas. 90 nações transmitiram ao vivo os funerais. João Paulo II está agora na janela da casa do Pai, nos vê e nos abençoa, diz o cardeal Ratzinger, que encomenda o corpo do pontífice. Quase 3 horas de exéquias, a multidão se agita, se comove mais uma vez. É a hora do adeus ao Papa João Paulo II. Acabou seu poder temporal, fica a força da sua palavra e das lutas que ele travou. A Praça São Pedro em lágrimas. O caixão é erguido. Os funcionários do Vaticano que o carregam voltam e o exibem ao povo. O corpo do Papa recebe um aplauso interminável.
sinos da Basílica encerram a cerimônia. Bispos acenam num gesto de despedida. Agora é a terra nua. O Papa morto é levado para dentro, para os subterrâneos do Vaticano, ao lado de Pedro. O corpo do Papa é posto em mais 2 caixões de zinco de carvalho, um dentro do outro. Na Gruta Vaticana, o Papa é sepultado no túmulo que pertenceu a João XXIII, ao lado de 2 rainhas que viraram santos, e perto de Pedro. Um punhado de terra polonesa é posto na sepultura, e uma simples lápide. Na crença dos pontífices romanos, quando um Papa morre, passa a ser homem. João Paulo II certa vez confidenciou: eu não morrerei completamente. Eu fiz questão de mostrar esse vídeo só para você ver, né? João Paulo II foi um grande Papa, né? Durou bastante tempo, né, na história da igreja. E sobre o ritual, quando o Papa morre, gente, é muito interessante, né? Porque existe um cardeal chamado Carmelengo, né? Ele é responsável por fechar, concluir, quando for entrar o próximo Papa. Né? E o Papa, ele tem um anel. Mostra aqui, ó. Se não quiser passar, porque fica focando ali a câmera, fica mais fácil. Volta ali para a gente ver as fotos. Tá ali naquela pasta ali. Já tá aberto ali, ó. Isso. Pode passar, né? A gente fala tudo. Ó, aí tá a fachada principal, tá, do Vaticano. Para você ver, gente, como é gigantesco. Ó, aqui tá uma pessoa em pé. Geralmente 1,70 m ou 2 metros, né? Olha a coluna do Vaticano. É altamente, né? Gigante, né? Quase com uma redundância. A imagem de santo em cima, né? Ó, ali está a imagem de Cristo, ó, com a cruz e a ressurreição, e aqui está os apóstolos e os santos. Ao redor dessas colunadas, ó, tem imagem de santo aqui também, entendeu? Pode passar aí. Aqui é a fachada, né, onde o Papa é anunciado, essa principal aqui. Pode passar. Essa daí passa, foi eu que tirei, entrou de enxerida aquela dali. Ó, aqui está Cristo, ó, com a cruz ressuscitada, e os outros apóstolos junto a ele, entendeu? Pode passar. Essa também foi de manhã cedo, uma passagem que eu tive por lá. Ó, aqui é por dentro da Basílica de São Pedro. Aqui nessas colunas tem imagem aqui de um santo e aqui. E são imagens de 3 metros de altura. Pode passar. Aqui é onde está o altar principal. Pedro está enterrado aqui, logo aqui embaixo. Ali está o vitral do Espírito Santo, né? A cátedra de Pedro aqui. Pode passar. Aqui é a parte de cima, tá? Você pode andar pelo teto tranquilamente. Tem um restaurante lá em cima também. Em cima do teto. E aqui é aquela fachada principal, onde está Cristo e os outros apóstolos. Pode passar. Aí é quando o pessoal está andando, ó, é gente, turista, o pessoal querendo conhecer. Aqui está as colunatas com as imagens. Não, aqui passa também, por isso que ele passava lá. Pronto, aqui está o altar principal, tá? Aqui está a imagem de Pedro, que o pessoal diz que é de ouro, né? Que o pessoal divulga na internet do Facebook. Ela está enferrujando, o pé dele já está descascando, de tanto o pessoal tocar, e dizem que é de ouro, né? Dourado, etc. Acho que fica aí o esclarecimento do pessoal. Aqui, gente, é a cripta onde São Pedro está enterrado. Embaixo desse altar está o corpo de São Pedro. E com a ajuda de um padre, eu tive a oportunidade de participar de uma missa ali, né? A gente passou por aquele corredor da cripta e ele está bem enterrado aqui. Aqui, bem aqui em cima, é justamente esse altar aqui. Então, a gente entrou, foi lá para baixo, participou da missa na cripta. Aqui está a sacristia. Padre a todo momento, a toda hora se arrumando para missa, é muito cálice, é muita coisa aqui, porque é muita gente querendo celebrar, entendeu? Tem até altar que também o pessoal celebra dentro da sacristia. Aqui na sacristia, em uma das laterais, ó, tá a lista de todos os papas. Olha a ata aí que eu falei para você. Desde Pedro até o atual. Tá todos os papas e os anos, né? Aqui é a cátedra de São Pedro, ó, onde representa o Papa 100. Aqui tem 4 santos gigantes, são doutores. Um deles eu sei que é Atanásio, os outros eu não lembro. Com certeza Agostinho deve estar por aqui. Atanásio está, Agostinho deve estar. E tem mais 2 aqui que eu não me lembro. Aqui está o vitral principal, ó, da glória do Espírito Santo. Aí uma foto mais de perto. O símbolo, né, que a Crisma usa, né, foto do Espírito Santo. Detalhe que ninguém pode chegar aqui pertinho, né? Nesse dia eu fiz questão de mostrar aquela foto aqui, que eu cheguei cedo, porque não pode entrar ali. No outro dia eu fui bem cedinho, jeito de brasileiro, né? Senão eu tenho que chegar perto ali para tirar uma foto, né? E aí eu invadi assim, passei, olhei, não tinha nenhum vigia olhando, né? Nenhum de segurança, fui bem perto e tirei foto.
Depois ele chegou, não, meu filho, não, excusa, né? Não sabia, desculpa. Aí saí, mas tirei uma foto bem próxima, não pode chegar. Aqui está uma foto com aproximação. Aqui é o Papa Francisco, né? Dando uma palavrinha, abençoando o pessoal. Esse padre, gente, ele é o porta-voz oficial do Vaticano, né? O que o Papa faz, ele anuncia. Porta-voz, aquele que fala tudo que o Papa faz, né? Aqui é onde o Papa mora, gente, que eu falei para você, a pousada, né? A Casa de Santa Marta, está aqui. Aqui é a igreja onde o Papa celebra, todo dia de manhã, tá? É aberto. Aqui é o quarto do Papa, para você ver, ó, cama simples, né? Do lado de cá tem um sofá, o pessoal para ele atender, ele atende o pessoal lá no quarto dele, faz reunião tranquilamente. É igual aqui na Arquidiocese, né? O bispo ele atende de 8 da manhã até 1h da tarde, né? Ele também, ele atende o pessoal, depois volta para casa, né? Faz os atendimentos, as visitas, tá vendo? Padre, jornalista, você participa. Aí é a pousada, né? Onde ele mora. Nessa igreja aqui, gente, é quando o Papa morre e geralmente tira-se as vísceras, né? Coração, alguma coisa assim, coloca nessa igreja, né? A igreja de São Vicente e São Leonciano, parece. Fica de frente para a Fontana de Trevi, né? E tem muito coração de papa aqui. Se não me engano, tem uns 35 corações de papas ali, enterrados. Aí é onde ele está morando, na Casa de Santa Marta, ó, a pousada que eu falei. Aqui é quando ele foi visitar o Papa Emérito, Bento XVI, está vivo, está aposentado. Por isso que é emérito, mas está vivo. Não deixa de ser Papa, né? Não deixa de ser Papa. Ele usa a mesma roupa, não tem a mesma autoridade. Por quê? Se aposentou. Mas ainda é Papa. Aqui é a foto da ata apostólica, para você ver. Aqui é onde o Papa faz o ângelo, né? Ó, aqui é o apartamento. Caso ele quisesse morar, ele moraria aqui, no terceiro andar, mas aí ele não quis, né? Gilberto, fundador da Obra de Maria, o Papa Francisco deu para ele, porque Gilberto é representante das novas comunidades no mundo, né? Gilberto, e o Papa deu para ele um apartamento desse, para ele sempre quando precisar dormir lá, mas aí Gilberto não precisava, né? E entregou o Papa novamente. Aqui, gente, está a igreja de São Paulo fora dos muros. Por que eu fiz questão de mostrar? Porque aqui em cima está a imagem de todos os papas. Aquela montagem que a gente vê com as imagens vem dessa aqui, ó, tá? O rosto de todos os papas. Aqui está o Papa Bento XVI recebendo visita, né? Aqui está a roupa do Papa, para você ver, ele geralmente usa branco, quando vai celebrar alguma solenidade, alguma coisa, e quando em outra oportunidade ele usa essa vermelha. Aqui é o Carmelengo oficial, se porventura o Papa Francisco morrer e for entrar o próximo Papa, é ele que faz todo esse processo. Ô, então, e detalhe, esse Papa Carmelengo, né? Carmelengo. Ele também é vitalício assim até morrer ou tem um... Escolhe, o Papa que escolhe. É, o Papa que escolhe. É tipo assim, é prefeito, né? Entra e bota os secretários dele. Ah, tá. Mais ou menos assim. Carro comissionado. O Papa escolhe, né? Carro comissionado. Em carro comissionado. Pronto, a ideia é essa. Por que eu quis colocar essa foto do Dom Fernando aqui? Foi quando ele foi receber o palio, gente. O palio, não sei se tem aqui, ó. É esse, como se fosse esse nosso aqui que está no pescoço, aqui em formato de Y. Não sei se você já viu o Dom Fernando usando, né? Já vi, mas nunca ele recebe diretamente do Papa, tá? E só ele pode usar. Só pode usar arcebispo. O bispo não pode, só arcebispo. Ah, tá. Olha aqui a foto. Eu não vou contar a história dele, porque é muito bonita. Tem uma história de Santo Inês, que cuida dos carneiros, etc. Prepara o manto para fazer, tá? É limpo puro de carneiro. Aqui está o anel do Papa, todo Papa usa esse anel, o anel do pescador, e quando o Papa morre, esse anel tem que ser destruído, né? Porque antigamente era selado com anel, né? Aquela marca de anel, né? Antigas civilizações. Então o Carmelengo, quando o Papa morre, pega o anel e pega o martelo e amassa ele, para não poder usar. Inutilizar. Sinal de que já terminou a missão, né? Aqui está a cúpula de quem só, para poder olhar o Vaticano, né? Por cima. Ó, aqui é a imagem de São Paulo fora dos muros. Olha aqui a imagem de todos os papas. Todos os papas estão aqui, com o nome de tudinho. E eu fiquei imaginando, 266 papas, né? Muitos, 267. Será que tem espaço ao todo? Imagina quando vem mais e mais e mais. E aí? Tem uma teoria, o pessoal conta lá, mas é só teoria. Tem um espaço aqui, quando conclui, só tem mais 2 espaços. Aí disseram assim, ainda, quando tiver mais 2 papas, a igreja vai se acabar. Porque só tem espaço para mais 2, né? Lenda que o pessoal conta, né? Enfim. Aqui está a foto do mapa do Vaticano, tá? Vou passar aqui para você ver. Ó, aqui o Papa faz o Ângelus, né? Aqui é onde ele poderia dormir se ele quisesse. Ó, uma carta antiga, era selada com anel, por isso tem que amassar o anel do Papa quando ele morre. Aqui está o jornal oficial, né? Aqui para você ver o apartamento apostólico, né? Papal seria aqui. Aqui está a imagem de Nossa Senhora, Mater Ecclesia, né? Representa a mãe da igreja. A roupa do Papa para você ver, ó. Cor branca, tem todo o significado, a cor, a cruz no peito, o anel do pescador, né, o solidel que fica na cabeça dele, tem a batina branca também.
Quando ele usa a roupa vermelha, tem todo o significado, a estola, o sapato recebe um nome diferente, né? Olha o palho aqui para você ver, a cruz. Tudo tem um porquê, né? Um significado, gente, rápido, né, para você. Ele usa uma cruz quando ele anda, né, quando vai celebrar missa. Se você vê bispo, Dom Fernando e outros, usam um báculo, né? Já viu a diferença que o báculo ele é curvado? Ele é curvado porque ele representa a reverência que é dada ao Papa. Só o Papa pode usar a cruz. Nenhum bispo pode usar essa cruz, só o Papa. Por isso que todos os báculos de todos os bispos do mundo é curvado, porque se curva diante da cruz. Respeito. Tá? Aqui quando ele usa, cada templo litúrgico usa uma cor diferente, né? Ó, o Papa quando morre, para você ver, missa de corpo presente, aqui está a guarda suíça, protege o Papa. Quando vai ter o conclave, a roupa também é diferente, tem todo o significado, a batina, sobrepeliz, barreto, tudo tem significado. E as pessoas que fazem o conclave são bispos, são né? bispos, São e bispos cardeais. Cardeais, né? E selecionados, porque não são todos que podem. Porque é o Papa na viagem, brincando no avião, o porta-voz aqui, ó. Aqui está a Papisa Joana, tem uma história, não sei se você já ouviu falar, tem um Papa que foi mulher, Papisa Joana. E os historiadores dizem que ela foi lá e queria destruir a igreja, e tá vendo que a igreja aceitava e não pode agora, não sei o quê. Essa história não é real, tá? É lenda medieval. Não vou explicar hoje, mas só para você saber que é mentira. Aqui está o Papa, depois que atende todo mundo, volta pro quarto dele e vai tomar um chimarrãozinho, né? Assistir alguma coisa, tal, conversar com o pessoal. Ele fez uma promessa, ele não assiste televisão desde um certo ano, ele se dedicou, foi uma promessa pessoal dele, tá? Mas ele atende todo mundo, tá? Lá no quarto dele. Aqui está a igreja onde está os corações dos papas, tá bom? Mais uma vez para você ver a foto dos papas aqui em cima, de Pedro até o último. Aqui tem relíquias dos corações dos papas, olha aqui, ó, o altar. Essa foto eu tirei, eu passei lá para ver, eu não sabia, tirei, achei que eu não tirei. Quando eu fui estudar para a palestra, eu disse, não, eita, foi lá onde eu estava. Aqui está a representação de todos os corações dos papas aqui no altar, entendeu? Detalhe que ninguém vai lá ver, ninguém visita, a igreja fica deserta. Próximo mesmo de lá. Ninguém, a fé lá é muito fraquinha. Né? Olha a imagem antiga dessa igreja, onde guarda os corações dos papas. O Papa atendendo o pessoal, né, lá na Praça de São Pedro. Atende todo mundo, assim, tenta falar com o máximo de pessoas que ele pode, né? Brinca, tira foto. Aqui está quando ele recebe, ó, quando o Papa Francisco assumiu, ele recebe um anel novo aqui, ó. E aí o carmelengo passa para ele o anel e ele passa a usar. Aí para você ver, é Pedro com a chave, entendeu? Aqui está a imagem de São Paulo, na Basílica Papal, São Paulo fora dos muros, onde está as imagens dos papas. Aqui é uma da cúpula que tem lá em cima, a imagem de Cristo. Aqui é uma relíquia da corrente que prendeu São Paulo quando ele estava preso. Não sei se você já viu. A igreja mantém um fragmento. E os historiadores comprovaram, né? Está lá. Aqui está onde São Paulo foi enterrado, né? Assim, parte do corpo dele, né? Restos mortais dele está aqui enterrado. Isso lá no Vaticano ainda? Isso aqui é na igreja de São Paulo fora dos muros, numa outra basílica, né? Um pouco vizinho. Aqui está o altar no Pátio Celebra Missa, e aqui é onde São Paulo está enterrado. Olha aí para você ver, todos os papas lá em cima, até os atuais, Bento XVI, todos os papas têm essa imagem e está um pouco escura. Os que estão acesos é porque ainda está vivo. Ó, Bento XVI e Papa Francisco. E aqui só tem mais 2 espaços. Aí dizem que depois que tiver a igreja acaba, né? Enfim, olha aí o espaço vazio. Na verdade são 4, olha aí. Aqui já tem uma imagem, pronto, só tem esses 4 espaços. Eu fiz questão de tirar, justamente para quando a gente fosse comentar esse assunto, a gente falar isso aí, tá? Se alguém contar essa história para você, você já sabe que não tem validade nenhuma, tá bom? Tá a imagem do Vaticano aí, de longe, para você ver de uma das pontas. Uma igreja que dá para ver de longe. Pode fechar, vamos. Por último, eu vou só mostrar um último vídeo para a gente concluir, gente. Eu falei de João Paulo II e o santo São Padre Pio teve um encontro com João Paulo II quando ele ainda era seminarista, já estava padre, já estava crescendo na vocação dele, e disse que ele seria um grande papa. O Papa João Paulo II, na época, o padre era jovem, ficou meio assim apreensivo. E anos depois se comprovou, ele foi papa. Para você ver a intimidade, né? Coloca aí, Val. E com a profecia que nunca um polonês tinha sido papa, né? Isso. Seminarista polonês, que vai ser papa, o negócio da ninguém acreditar. Coloca aquele número 5 ali, Bento XVI. Número 5, esse aí, 5. Tu bota e a gente vai avançando, para não ter que ver tudo. Quando o Papa Bento XVI renunciou, gente, né? Você sabe que ele renunciou, né? Idade, trabalho, tudo. Aí é um vídeo para sua homenagem. Pode ir clicando aqui para a gente ir avançando só um pouquinho.
vai clicando aí, clica. Aí quando ele estava indo embora, tá? Saindo do Vaticano, se despedindo, foi todo um momento solene, né? Um ritual. Muita gente lá olhando. Aí a guarda suíça. Pode avançar mais um pouquinho. Aí pronto, aí mostra ele saindo, né, do carro, indo para onde ele está no mosteiro agora, né? Agora no mosteiro. Isso. Ele ainda recebe algumas visitas, algumas poucas, né? Tá bem doente, né? Bem velhinho, tá bem magrinho. Eu não coloquei uma foto atual aí, mas tá bem velhinho. Aí pronto, aí mostra toda a solenidade, né? Ele saiu no helicóptero, se despediu do pessoal, fez uma bênção, uma oração especial. Era um Papa muito amado também, né? Assim como João Paulo II. A igreja ficou em choque, né? Quando ele renunciou. Sem falar da inteligência do homem, né? Assis? 9 doutorados, tantos idiomas, né? Se dava bem com tantas religiões. Pronto, logo em seguida, pode avançar mais um pouquinho, pode botar mais ou menos a metade aí. Aí já ele chegando no local, no mosteiro onde ele ia ficar, tá lá até hoje. Né? O irmão dele também é bispo, tá lá com ele também. O irmão dele é bispo? É bispo também, o irmão dele. Pode passar aí mais um pouquinho, um quarto ali do vídeo, pode avançar. Ele fez um último pronunciamento, né, para se despedir. Voi sapete che questo giorno è diverso da quelli precedenti, non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora, poi non più. Sono sempre pode avançar um pouquinho. Ó, aí ele se despediu no pronunciamento final. Tem toda a solenidade, né, do exército, tá bem na Guarda Suíça para finalizar, para concluir. A origem sagrada é Suíça. Suíça, é. E é no Vaticano. É até um tema, depois dessa a gente pensar para trazer, porque para ser guarda suíça é todo um detalhe também. Não pode se casar, etc. Tem toda uma idade mínima, máxima, tudo. E ele tem essa vestimenta, mas são bem preparados. Isso. Cursos É quando esse... Pode fechar esse vídeo. Esse mesmo Vai ver o desejo outro. falecido, ou não? Ele vai ter o quê? Ele vai ter as honras de Papa? No... Da mesma maneira. Porque ele não deixou de ser Papa. Ele é Papa Ele é eterno. Papa, é mesmo. Tá vivo, né? Toda a solenidade também, entendeu? Por último, Val, mostra só aquele dali, cadê? O Francisco II. Francisco I, isso. É. E aí a gente conclui. Nesta quarta-feira, a Igreja Católica apresentou ao mundo o seu novo líder. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio é o primeiro Papa chamado Francisco. Boa noite, Patrícia Poeta. Você que testemunhou esse momento histórico aí no Vaticano, conta pra gente como é que foi. Que noite, William Bonner. Boa noite para você, boa noite para você que está em casa. Olha, foi uma quarta-feira de muita expectativa e também de muita ansiedade por parte dos fiéis que, mesmo com frio, mesmo com a chuva, ficaram lá na Praça São Pedro o dia todo de olho na chaminé da Capela Sistina. Pois a fumaça branca apareceu às 7h06 da noite aqui no Vaticano, 13h06 da tarde no horário de Brasília, sinalizando aí que a igreja já tinha um novo líder. E nessa hora, eu fui lá no meio da multidão, fiquei bem pertinho da Basílica e pude testemunhar a emoção das pessoas. Já com a identidade do Papa revelada, alguns fiéis choravam, outros gritavam. Francisco, até o tempo ajudou na hora do anúncio, viu? A chuva de uma hora para outra
parou. Os correspondentes Ilse Scamparini e Maurício Della Constanza mostram agora todos os detalhes da eleição do Papa e do júbilo dos fiéis. A cidade dos papas esperava o futuro pontífice e o Papa emérito acompanhava o conclave pela TV. Ninguém podia negar que na sede mundial do catolicismo algo estava mudando. Confinados na cidade-estado, hoje os 115 cardeais eleitores rezaram uma missa na Capela Paulina. Às 9h30 da manhã, hora italiana, 5h30 em Brasília, começaram a enfrentar os poucos passos que os separavam da Sistina e, quem sabe, de um outro futuro. Um temporal cobriu de cinza a bela praça renascentista e barroca. Muitos esperavam um aviso, e o que se viu foi, de novo, uma nuvem preta. À tarde, a ansiedade de fiéis e turistas aumentou. Os telões da Praça São Pedro foram acesos mais cedo do que de costume. A praça ficou cheia. Às 7h06 da tarde, hora local, finalmente a decisão. Uma fumaça branca invadiu o telhado da lendária capela. Roma já tinha um novo papa. A praça entrou em euforia e os sinos tocavam. A multidão esperou com impaciência sob a chuva durante pouco mais de uma hora. Todos olhavam para o balcão vazio da Basílica. O cardeal protodiácono Jean-Louis Turhan acabou de entrar na sacada da Basílica de São Pedro e vai anunciar o Habemus Papam. Habemus Papam. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. É o argentino Mário Bergoglio, Papa. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. O comando da igreja passa para um jesuíta pela primeira vez na história. Um jesuíta que parece ter ido buscar na tradição franciscana a simplicidade com o nome de Francisco I. Uma escolha que pode significar reformas na igreja. Um papa nem jovem e nem tão velho, 76 anos. De origem piemontesa, no norte da Itália, o Papa argentino falou em italiano e brincou. Parece que meus irmãos cardeais foram buscar um Papa quase no fim do mundo. Aquele dali é brasileiro. Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Agradeceu a hospitalidade de Roma e pediu uma oração ao Papa Emérito Bento XVI. A multidão acompanhou o Pai Nosso e a Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli. O Papa eleito afirmou que está iniciando um caminho junto com o povo de caridade, fraternidade e amor. Pediu que, em silêncio, todos rezassem por ele. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Ele pediu oração no primeiro dia dele. Deu a bênção Urbi et Orbi a Roma e ao mundo. Benedizioni a voi e a tutto il mondo. O teólogo e vaticanista Giovanni Gennari também ficou surpreso. Francisco é um nome de muita responsabilidade que pode querer dizer muitas coisas. È una nomina a sorpresa, era stato. O novo Papa, no conclave passado, em 2005, era o candidato de Carlo Maria Martini, um dos cardeais mais progressistas que a Igreja já viu. Francisco I pode iniciar um pontificado de muita sobriedade. É considerado um homem sem luxos, de grande vocação para a evangelização. Viveu em Roma com os jesuítas. Quando tentaram oferecer a ele um cargo na Cúria, respondeu: por favor, na Cúria eu morreria. E é justamente a Cúria Romana que pode perder com esta escolha. Do Papa eleito se diz que detesta o carreirismo eclesiástico. Ao Vaticano gostava de vir apenas quando era indispensável. Agora terá que viver aqui. Quem sabe para poder mudar o que é preciso. Buonanotte e buon riposo. Não, pode fechar.
Pronto, gente, foi só para a gente ver um relato muito rápido, tá? Não dá para falar tudo. Fica aí para vocês agora aprofundar, para conhecer mais ainda. Tem muito mais detalhes, gente, para você entender sobre o Papa. Queria que a gente pudesse rezar o Santo Anjo, né? Para a gente concluir, já chamar o Luiz aqui para fazer a tarefa em casa. Vamos lá, ficar de pé rapidamente, para a gente rezar um Santo Anjo, colocando, né? Tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que Deus falou. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém.